a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco. Aqueles eram dias difíceis. Havia um viajante que estava indo por uma floresta. De repente, ele avistou uma liteira real, e decidiu parar para pedir esmola. Quando a liteira parou, a cortina se abriu e uma senhora, escondida em tecidos raros, se aproximou do viajante. O viajante então estendeu as mãos e lhe disse: Senhora, senhora, por favor, dê-me uma esmola, dê-me uma moeda, eu preciso de uma moeda, por favor, eu preciso chegar a Cafarnaum. Rasgou então as suas vestes e aquela senhora que estava dentro da liteira pôde perceber que em seu tórax havia aquelas chagas, aquelas roséolas pútridas, fétidas. Ele estava com lepra. Senhora, senhora, dê-me uma esmola, dê-me uma moeda, eu preciso chegar a Cafarnaum. Lá existe um profeta que dizem que cura. Por favor, deixe-me chegar a Cafarnaum, me ajude, por favor. Foi naquele momento que aquela senhora pegou uma moeda de ouro, jogou uma moeda de ouro para aquele viajante, e aquele viajante pegou a moeda e disse: vou conseguir chegar a Cafarnaum. E aquela senhora então disse: vá ao encontro desse profeta que tu dizes que cura, mas se ele curar, volte para me contar, porque a sua doença é uma doença que está vista e ela é fácil de ser curada, mas a minha não. A minha está escondida em tecidos finos e em pedras preciosas, em luxúria. Vá ao encontro desse que tu dizes que cura, mas se ele voltar, se ele te curar, volte para me contar. E aquele viajante então foi seguindo a estrada. Chegando em Cafarnaum, ele viu uma grande multidão. Perguntou: quem é? Quem é? E eles se informaram: é Jesus, o profeta, aquele que cura. Como eu vou conseguir chegar perto de Jesus? Ele ficou cabisbaixo, isolado. De repente, sem mais, sem menos, ele percebeu que alguém chegou na sua frente. Quando ele abriu os olhos, Jesus estava com as mãos estendidas, olhando para ele. Aquelas chagas que estavam por todo o seu corpo, por onde Jesus passasse as mãos, aquelas chagas sumiam, desapareciam. Aquelas roséolas, aquelas secreções pútridas, fétidas, desapareciam. Aqueles tecidos desvitalizados se transformavam em tecidos vitalizados. Quando Jesus, através do passe magnético, terminou de passar a mão naquele viajante, olhou para o viajante e disse: vá ao encontro daquela e a traga para mim, porque eu preciso curar a tua alma. Foi então que naquele mesmo instante, aquele viajante se levantou e ele sabia de quem Jesus estava falando. Ele estava falando daquela mulher, a prostituta de Magdala. Ele sabia que ela morava numa grande mansão que pegava um quarteirão daquela cidade e seguiu em rumo a Magdala. Chegando, ele pôde perceber que aquela mansão havia uma porta de carvalho muito grande. Foi quando, com o seu cajado, ele bateu na porta
e disse: Senhora, senhora, eu preciso falar com a senhora, eu preciso falar com a senhora, abra essa porta, eu preciso falar com a senhora. Logo os guardas olharam e disseram: Nossa Senhora não quer nada contigo, vá-te embora, Nossa Senhora não quer nada contigo. E ele mais uma vez bateu com seu cajado: abra, e se lembrou que aquela senhora, quando ele havia encontrado com ela na liteira, na floresta, ela não estava sozinha, estava com Próculos, o senador de Roma. Foi quando, de repente, ele, se lembrando desse episódio, olhou para aqueles guardas e disse: guardas, abrem essa porta, porque se vocês não abrirem, tu provarás da chibata do senador. Foi quando os guardas ficaram com medo e abriram a porta. Uma ama foi na frente e os guardas atrás. Quando os guardas chegou, quando a ama apontou a porta, ela abriu a porta e disse: Lá está a Nossa Senhora. Ela estava deitada, seminua, com um vestido preto rasgado até a cintura. E a mama disse: Nossa Senhora acabou de completar o seu aniversário, você não vai conseguir acordá-la. Quando ela dorme por vários dias, aproximadamente uma semana. Você não vai conseguir acordar a Nossa Senhora. Quando, de repente, no ímpeto, aquele viajante ajoelhou em frente à cama daquela senhora e começou a chamá-la: Senhora, senhora, acorde, senhora, acorde, senhora, acorde, acorde, acorde. Eu preciso que você acorde. Nada da senhora acordar. Foi quando, de repente, ele olhou, viu que havia uma janela e ele abriu a janela. A luz do sol adentrou, ele agachou novamente e começou a chamar a senhora: Senhora, senhora, acorde. Foi quando de repente a senhora abriu os olhos, ela acordou meio atordoada. Ele novamente rasgou as suas vestes e pôde mostrar o seu peito. Não havia mais marca nenhuma da lepra. Aquela senhora então olhou para ele e ele disse: Lembras de mim? Lembras? Vim cumprir a minha promessa. Tu dissestes que era para que eu viesse se Jesus me curasse. Ele me curou e pediu que eu viesse buscá-la. Vamos, vamos, eu sei onde Jesus está. Jesus está em Cafarnaum, ali na cidade aqui perto. Vamos, vamos, eu sei onde Jesus está. Jesus nunca dorme no mesmo lugar. Eu sei onde Jesus está. Vamos, vamos. E num ímpeto aquela senhora se levantou, deu um grito e uma barca saiu de Magdala em direção a Cafarnaum. Chegando em Cafarnaum, o viajante então estendeu as mãos para aquela senhora. Quando a barca se atracou, ele desceu, estendeu as mãos e disse: Venha, senhora, Jesus está ali, naquela casinha feita das larvas vulcânicas. Vamos, vamos, eu sei onde Jesus está. Eu sei onde Jesus está. A casa onde Jesus está, as portas nunca se fecham, estão sempre abertas. Vamos, senhora, vamos. Foi quando, num ímpeto, aquela senhora então deu a mão para aquele viajante e desceu da barca. O viajante então lhe mostrou: é ali que Jesus está. Quando a senhora chegou perto daquela casa, a porta da casa estava aberta. Quando ela chegou na porta, ela pôde perceber a figura de um homem sentado de costas para a parede. Aquela senhora então se ajoelhou e chorou em prantos. Chorou, 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 chorou. Era Jesus que estava sentado. Jesus então se levantou, olhou para trás e disse: Maria, Maria, Maria. Maria olhou para Jesus, chorando, estendeu as mãos e disse: Rabone, mestre querido. Jesus então olhou para ela
E Maria só chorava, mas Maria não havia percebido que Jesus havia falado o seu nome. Quando ela se lembrou, quando ela se recordou, ela perguntou: Mestre, como sabes o meu nome? Jesus então lhe respondeu: Maria, Maria, Maria. Um bom pastor reconhece todas as suas ovelhas, uma a uma. Naquela noite, Maria de Magdala teve uma longa conversa com Jesus e os 7 espíritos que a possuíam foram encaminhados. Maria estava já um pouco diferente. Havia perdido a sua sensualidade, não estava mais tão sensual quanto ela era. No amanhecer, Maria voltou à sua mansão, mas uma coisa aconteceu, uma coisa muito diferente. Maria já não era mais aquela mulher sensual, aquela mulher que tudo queria, que tudo tinha, mas no fundo, estava vazia. E ela conseguiu compreender um pouquinho este amor que Jesus lhe mostrou. Retornou à sua mansão e tudo o que ela tinha, ela se destituiu. Os escravos, ela os colocou em liberdade. As joias, ela doou. Os seus tecidos raros, também doou aos escravos. Saiu daquela mansão apenas com um vestido e com um frasco de perfume. A partir daquele dia, Maria de Magdala, Maria, a prostituta de Magdala, estava sendo conhecida como a louca de Magdala. Mas Maria sabia que Jesus, por onde Jesus estava, e então resolveu seguir no nosso Mestre. Por onde Jesus estivesse, Maria estava. Se Jesus estivesse em Dalmanuta, Maria estava em Dalmanuta. Se Jesus estivesse na Judéia, Maria de Magdala estava. Se Jesus estivesse em Jerusalém, Maria de Magdala estava. Por onde Jesus estivesse, Maria de Magdala estava. Certa vez, Maria de Magdala ficou sabendo que Jesus iria almoçar na casa de um fariseu de nome Simão. E ela sabia quem ele era, pois ele era seu cliente, e decidiu ir na casa de Simão. Chegando lá, ela se desvencilhou de todos aqueles guardas. Quando ela visualizou a figura de Jesus, Maria se ajoelhou, começou a chorar e lavou. Amélia Rodrigues nos diz que lá Maria de Magdala, com as suas lágrimas, lavava os pés de Jesus e enxugava com os seus cabelos. Pegou um vidro de perfume muito caro naquela época, quebrou o vidro de perfume e ficou durante aquele jantar, aquele almoço, fazendo massagem nos pés de Jesus. A partir daquele dia, uma coisa aconteceu. Maria de Magdala pôde compreender mais um pouquinho o amor de que Jesus falava. Todas as vezes que Maria de Magdala estava escutando Jesus, ao término do seu comentário, Maria de Magdala então pegava aquelas crianças que a mãezinha trazia no colo, para que Jesus pudesse curá-los. Maria de Magdala não só fazia isso, mas ela arrecadava alimento e dava para aqueles mais necessitados. Era isso que Maria de Magdala fazia. Mas com o passar do tempo, Jesus foi ficando muito famoso. Por onde Jesus passasse, uma grande multidão estava junto com Jesus. Jesus curava os leprosos, Jesus levantava os paralíticos, Jesus curava todos os obsediados, ele retirava com apenas uma fala, ele retirava todos aqueles obsediados daquelas pessoas naquela época. Jesus curava,
Por onde Jesus estivesse, por onde Jesus passava, Jesus curava. Certa vez, Jesus estava saindo da casa de Jairo, quando de repente, numa multidão, uma mulher que ele não sabia quem era, mas ele pôde perceber que ele perguntou naquela grande multidão, ele perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou? Quem me tocou? Os discípulos olharam para Jesus e disse: Mestre, como perguntas quem me tocou? Alguém me tocou? Quem me tocou? De mim saiu virtude. Jesus sabia que algo havia saído dele. Foi neste exato momento que aquela mulher que tinha aquele fluxo de sangue há 12 anos, ajoelhou na frente de Jesus e disse: fui eu. Jesus então estendeu as mãos e disse: vá, minha filha, a tua fé te curou. Jesus então deu um grande ensinamento, que é um ensinamento que todos nós devemos ter. Devemos saber que nós mesmos conseguimos salvar a nós mesmos. Nós mesmos conseguimos nos curarmos. E é isso que nós devemos fazer. Devemos compreender o quão importante, o quão sagrado é o nosso organismo físico. Estamos nesses períodos de pandemia com o vírus da Covid-19, precisamos estarmos bem, precisamos estarmos felizes, precisamos, acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Foi isso que essas grandes mulheres, essa mulher hemorroíça e Maria de Magdala conseguiu compreender com esse amor, com essa força de Jesus. A mulher hemorroíça tinha um fluxo sanguíneo há mais de 12 anos e ela sabia que se ela apenas encostasse nas vestes de Jesus, ela poderia ser curada. E é assim que nós devemos fazer, e é assim que nós devemos compreender. Se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dizer: monte ou montanha, transporta-te daqui para ali, que aquele monte ou montanha se transportaria. Nestes momentos difíceis que estamos passando, com essa grande pandemia, em que todos nós precisamos ficarmos isolados dentro de casa, precisamos estar conscientes, precisamos estar com os nossos pensamentos ligados ao alto, para que Jesus e os amigos espirituais possam nos acolhermos. Precisamos orar, precisamos estar sempre ligados ao bem, precisamos estar sempre fazendo leituras edificantes, precisamos estar sempre ouvindo palestras, precisamos estar não ligado na mídia que está falando a quantidade de mortes que estão acontecendo. Muitas pessoas que a mídia não está passando está sendo curada do vírus. É isso que precisa ser mostrado, é isso que nós precisamos. Precisamos ficar em casa. Se nós amarmos aquele que estamos dentro de casa, nós ficamos isolados. Se nós amarmos aquele que está dentro de casa, que é o nosso próximo, mais próximo, nós usaremos a máscara. Todas as vezes que nós saímos de casa, que possamos voltar e nos despirmos, tomarmos banho, para não contaminarmos aquele que está dentro do nosso próprio lar, que é quem nós mais amamos. Jesus nos concedeu a família, essa célula importante em que nesses dias de pandemia nós estamos convivendo e sabendo o quão importante é nós vivermos em família, é convivermos com aquele que na maioria das vezes são as pessoas mais difíceis de lidarmos, mas precisamos, acima de tudo, termos fé e compreendermos. Jesus nos disse certa vez:
na última ceia que ele iria enviar o Consolador prometido, porque o mundo não mais estava pensando nos seus ensinamentos, está pensando nas coisas ruins, está pensando nas coisas vãs. E foi isso, em 1857, quando Allan Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos. E Jesus, então, com aquela equipe de escola, nos trouxe esse grande ensinamento que existe vida após a morte. Nestes momentos de pandemia em que muitos falam sobre a morte, não devemos pensar, devemos saber que somos espíritas e devemos compreender que a morte não existe. Uma legião de espíritos está nos ajudando do plano espiritual. Conforme André Luiz nos diz no livro No Nosso Lar, ele nos diz que na Segunda Guerra Mundial, uma legião de espíritos no plano espiritual estavam sendo preparados para recolher aquela quantidade de espíritos que estavam retornando para o plano espiritual. E é isso que nós devemos fazer. Devemos orar, devemos ter fé, devemos acreditar não só em nós, devemos acreditar na espiritualidade, devemos acreditar naquilo que está chegando até nós. Nós sabemos, nós compreendemos o que acontece no plano espiritual. Sabemos que isso não está acontecendo. Está acontecendo sim, porque Deus quer. Existe um plano maior. Ismael, que é o nosso governante do Brasil, está no comando. Jesus está no comando. Deus está no comando. Precisamos ter fé para enfrentarmos essa epidemia. Que possamos todos nós ficarmos em casa, que possamos ficarmos isolados, que possamos aprendermos a praticar a caridade primeiro em casa, para depois praticarmos do lado de fora. E esta é a hora que todos nós devemos praticar a caridade primeiro em casa, primeiro conosco mesmo, para depois praticarmos do lado de fora. E é este grande ensinamento. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Jesus, quando estava na cruz, ele disse: eu venci o mundo. Deixou-nos uma grande lição, a fraternidade, quando olhou para João e disse para João: filho, eis aí tua mãe. Pendeu a cabeça, olhou para sua mãe e disse: mãe, mulher, eis aí o teu filho, olhando para João, nos deixando uma lição, a lição da fraternidade, que todos nós somos irmãos, que todos nós temos que conviver, devemos amar o nosso próximo acima de tudo, devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, o nosso governador espiritual do nosso planeta Terra, nos deixou uma grande lição, nos deixou as bem-aventuranças naquele monte. Ele disse que todos aqueles que estiverem oprimidos ali, eles seriam salvos e seriam colocados, provavelmente quando saíssem da atmosfera do planeta Terra e levado para o plano espiritual, seria dado um ato de misericórdia, que possamos todos nós, envolvidos nessa fraternidade de amor ao próximo. Este momento é o momento que nós mais estamos vendo as pessoas fazendo caridade, doando alimento, doando sabonete, doando aquilo que nós não temos para aquele que não tem nada. Precisamos sim, acima de tudo, fazermos a caridade com os nossos vizinhos, com aquele que está
bem próximo a nós. Se nós não temos dinheiro, pelo menos façamos uma oração. E é isso que Jesus quer de nós. Se nós devemos, nós sabemos, precisamos fazer, precisamos orar, precisamos estar ciente de que Jesus está em todos os lugares, porque nós temos uma centelha divina em nós. E é isso que nos faz sermos e estarmos junto com Jesus. Precisamos ter, cada um de nós temos uma missão e precisamos, acima de tudo, reconhecer que o reino dos céus está dentro de cada um de nós. E é isso que Jesus quis nos dizer. Estamos na semana que no final de semana comemoramos o Dia das Mães e me fez lembrar de Maria de Nazaré. Quando Jesus estava na cruz, Maria, inconsolada, levantando os braços e diz: por que fizeram isso com você, meu filho? Por quê? Por quê? Por que fizeram isso com você? Maria, depois da crucificação de Jesus, foi para Bataneia. Foi quando, de repente, João, evangelista, foi buscar Maria de Nazaré e levou Maria de Nazaré a Éfeso. A casinha onde João havia conseguido ficava no alto de uma colina e dava para ver o mar. João pregava em Éfeso. Maria, então, começou a recolher todas aquelas pessoas que chegavam ao seu redor. Recolhia, curava, limpava as feridas de todos aqueles viajantes que chegavam à sua casa humilde. Falava das lembranças que tinha do seu filho querido, o Jesus. Certa vez, quando já estava muito idosa, sabia que não tinha muito tempo, João estava pregando em Éfeso. Já no entardecer, no anoitecer, um viajante chegou com um capuz preto e ela olhou para aquele viajante e disse: entre, entre. E ela achou estranho, porque ela sempre falava palavras bonitas. E aquele viajante, então, começou a falar e ao invés dela reconfortar, ele estava reconfortando. Aquela voz lembrava algo que ela não estava conseguindo compreender na sua memória. Foi quando, de repente, aquele homem encapuzado, Maria pôde perceber que aquele homem estendeu as mãos. Maria pôde perceber que era seu filho. Estava ali as marcas do crucifixo, as marcas daquele cravo no punho. Maria se ajoelhou, tentou se ajoelhar. Jesus então se levantou, segurou no cotovelo de Maria e a levantou. Maria então começou a procurar aquela última chaga, aquela última lanceta de Longinos. Foi quando Maria então disse: meu filho querido. Maria, ajoelhada, semi-ajoelhada, Jesus abraçou e disse: minha mãe, meu Pai quer que tu sejas a rainha dos anjos no meu reino. Maria, então, pôde perceber que ela estava desencarnando. Maria perdeu a consciência. Os ajudantes que estavam junto com Maria de Nazaré, naquele momento, desceu e foi até Éfeso buscar João. Maria de Nazaré ficou inconsciente por 3 dias. A partir do 3º dia, ela percebeu que não estava mais no corpo físico. Pôde perceber que no plano espiritual uma legião de anjos cantavam hosanas. Foi quando Maria pôde perceber que já não estava mais no plano físico. Lembrou-se, recordou de toda a infância do seu filho,
querido, o seu filho amado. Pôde sobrevoar Éfeso, sobrevoou o mar da Galileia e pôde perceber que aquele mar fazia um desenho, um alaúde. Foi por onde o seu filho cantou o maior poema de amor. Mas de repente ela se lembrou que haviam cristãos que estavam sendo mortos nas arenas, e através do seu pensamento ela foi levada naquela grande arena. Foi então até no porão. De um lado ela ouviu aquelas feras uivando, aquelas feras. E aí, de um outro lado, ela pôde perceber que haviam vários cristãos, e aqueles cristãos estavam ali desolados, caídos. Foi quando, de repente, Maria de Nazaré chegou perto de uma menina e disse para aquela menina: cante, minha filha, cante, 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 minha filha. E começou a cantar no ouvido, intuindo aquela menina a cantar um louvor. Foi quando, de repente, aquela menina começou a cantar, e no meio daquela multidão que começou a adentrar na arena, sendo comida por aquelas feras, aquela quantidade de cristãos estavam entrando e cantando louvores a Jesus. No plano espiritual, uma legião de anjos estavam ali recolhendo aqueles espíritos que estavam acabando de desencarnar, mortos por aquelas feras. Maria de Magdala, Maria de Nazaré, foram essas grandes mulheres que ficaram e tiveram perto de Jesus, compreenderam esse amor de Jesus, que possamos todos nós compreendermos este grande amor, este momento em que precisamos amarmos uns aos outros. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.